tema que nos traz aqui é a antropologia e a literatura, esta ligação. Um, eu quero lançar aqui algumas ideias para depois o professor poder comentar e a partir daí desenvolver o seu argumento. Um, Se calhar, de uma certa forma, podemos dizer que a antropologia tem uma ligação à literatura desde Montaigne, com os seus ensaios, nomeadamente com os canibais. Talvez seja aí uma ideia inicial, mas talvez se possa dizer que se calhar o grande momento é com o pós-modernismo, com o interpretacionismo, com Geertz. Numa outra entrevista que o professor já nos deu há alguns anos, diz uma frase que eu acho incrível, porque diz que a, a luta de galos, o texto da luta de galos de Geertz, que se passa no Bali, é como se Flaubert tivesse ido ao Bali. E a partir daqui Sim, eu gostava que o professor nos pudesse desenvolver esta ideia de qual é esta ligação entre a antropologia e a literatura. ok. Pronto, talvez, pronto, um aspecto que me parece muito importante prende-se justamente com o facto dessa tradição literária no interior da antropologia ser, de facto, um aspecto absolutamente crucial para compreendermos o desenvolvimento da história da disciplina, sobretudo no que diz respeito, evidentemente, à antropologia social e cultural, não é? Talvez seja interessante pensar em vários momentos que, de alguma forma, qualificam essa relação. Um exemplo muito claro disso é um texto absolutamente notável, um texto extraordinário, com o qual a antropologia, em particular, no século XX, vai ter uma relação muito, digamos que muito complexa até, e nem sempre muito favorável, que é o Golden Bow do Fraser, ok? Portanto, o ramo dourado do Sir James Fraser, que é certamente um clássico, um clássico da antropologia, da história do desenvolvimento das ideias antropológicas, mas que para lá de tudo isso é um texto que vai ter uma influência no ensino do século XX. O Golden Bow do Fraser é um livro que vai, em particular, influenciar profundamente e de uma maneira muito explícita o T.S. Eliot, grande poeta de língua inglesa do século XX, nascido nos Estados Unidos da América e depois naturalizado em inglês mais tarde, que aliás vai receber o Prémio Nobel e que escreveu um poema que talvez é considerado por muita gente talvez o mais importante poema do século XX. É controversa esta observação, mas seja como for, é passível de ser digamos que legitimada, não é? Que é o Wasteland, ou a Terra Sem Vida, para usar uma das suas traduções. Wasteland, que é um poema sobre a Primeira Guerra Mundial e que é um poema que tem uma, uma, uma tonalidade sacrificial muito poderosa e muitas referências que suporta o T.S. Eliot nesse poema são referências portanto, que fazem uma remissão explícita e clara para o Ramo Dourado do Fraser. Aliás, é o primeiro poema da história da literatura, penso eu, que tem notas de fim de texto. Portanto, é um poema que tem notas. O próprio autor colocou notas e algumas dessas notas hum, são alusivas ao Golden Bowl do Fraser. Portanto, não sei se uma, se duas notas de final de poema, final de texto, são alusivas ao Golden Bowl do Fraser. E é um texto, o Golden Bowl do Fraser tem uma força muito significativa, porque uma das leituras que o Eliot faz da experiência da Primeira Guerra Mundial é como talvez uma das grandes experiências sacrificiais da nossa modernidade, não é? E, portanto, há essa influência muito poderosa do texto do Fraser que ele leu na sua juventude e que o marcou profundamente. Pronto, é um texto, O Ramo Dourado, que é, portanto, um dos grandes clássicos da antropologia evolucionista do século XIX. É um texto com o qual a antropologia vai ter, aliás, uma relação muito, muito, digamos que muito
muito pouco pacífica, ok? Recordo que, por exemplo, uma das coisas que vocês recebem, por exemplo, na vossa formação é, se quisermos, uma tentativa de vos mostrar como o caminho que a antropologia encetou no século XX tem, se quisermos, ou estabelece um contraste muito poderoso com a antropologia que foi feita no século XIX e, portanto, é uma antropologia modernista, demarca-se profundamente dos evolucionistas do século XX, do século XIX, não é? Ou da transição do século XIX para o século XX. Aliás, o Fraser é um escritor e é um antropólogo, se bem que foi a primeira pessoa que ocupou uma cátedra de antropologia social, mas não era antropólogo de formação, era um classicista, mas era de facto é uma das grandes figuras do evolucionismo e como vocês sabem, receberam isso provavelmente também através das minhas aulas de Teoria e História da Antropologia. A antropologia que é feita no século XX é feita por reação, não é? A antropologia, em particular a antropologia social britânica, é construída como uma reação em relação à antropologia evolucionista. E é curioso que se vocês lerem há páginas que vocês poderão ler dos estrutural funcionalistas, em particular, por exemplo, Evans Pritchard, por exemplo, em que se demarcam claramente do Fraser, que consideram um pensador completamente negligenciável, altamente especulativo, portanto, fazia suportar muitas das suas teses sobre os ditos selvagens, suportando-se, portanto, fazia suportar muitas dessas teses em uma leitura fortemente etnocêntrica, etc., não é? E, portanto, é curioso, uma das coisas que acontece aqui é a antropologia científica do século XX, não é? A antropologia que tinha uma preocupação, ou que pretendia transformar-se numa antropologia de cariz científico no século XX, a antropologia modernista, em particular a antropologia social britânica. Uma das coisas que faz é deitar digamos, libertar-se do Fraser, okay? Ou tentar libertar-se do Fraser. Pronto. E é curioso que quando faz este gesto, ao fazer este gesto, curiosamente, este gesto que de alguma maneira favoreceu, digamos, com muitas das preocupações da antropologia modernista no século XX, ao mesmo tempo, curiosamente, o Fraser é adotado como uma figura literária, como um autor literário absolutamente fundamental para os modernistas do século XX, também os modernistas literários do século XX. O Eliot é um caso, mas o próprio Joyce, por exemplo, recebeu influências do Fraser, e o texto do Fraser vai ser tomado como um dos grandes clássicos da literatura da transição do século XIX para o século XX. Portanto, aí está um texto cuja sobrevivência, e poder-se-á dizer que a sobrevivência de portanto, um texto antropológico, foi escrito com preocupações antropológicas portanto, tentando colocar um problema antropológico significativo para a antropologia do século XIX e da transição do século XIX para o século XX. É curioso que esse texto sobreviveu, não é? Graças à literatura. Porque não foi, digamos, que o espaço que ele passou a ocupar na antropologia do século XX que lhe deu essa sobrevivência, porque a antropologia claramente tentou libertar-se desse texto, okay? Tomando como um texto, fundamentalmente, um texto muito especulativo, um texto profundamente etnocêntrico, etc. Eu recordo, aliás, que o próprio Wittgenstein teve um enorme fascínio por esse texto, O Ramo Dourado, do Fraser, e escreveu um conjunto de notas que são muito pouco, ao mesmo tempo são muito pouco favoráveis em relação ao texto, e que revelam, aliás, uma ambiguidade muito grande por parte do filósofo, não é? Do filósofo austríaco, em relação ao texto do Fraser. Por um lado, vê-se que o leu apaixonadamente, mas ao mesmo tempo, digamos, que o criticou apaixonadamente também, ok? Essas notas que o Wittgenstein nos legou sobre o livro do Fraser são muito interessantes para percebermos também o próprio desenvolvimento da antropologia do século XX. E, aliás, foram usadas por antropólogos vários. Pronto, mas o ponto fundamental aqui é talvez este. É um texto que é um texto antropológico importante para a história da antropologia da transição do século XIX para o século XX, um texto contra o qual os antropólogos passaram a escrever no século XX, é adotado, não é?
como um dos grandes textos literários por parte dos modernistas do século XX, em que, digamos que o Eliot, não é, se destaca claramente, porque o Wasteland, muitas das preocupações do Eliot no Wasteland são preocupações que ele vai buscar ao Fraser, não é? Entre as quais essa preocupação fundamental pela natureza do sacrifício e essa ideia de que a Primeira Guerra Mundial foi um grande sacrifício, uma espécie de um episódio sacrificial da cultura moderna, não é? Pronto. Mas é interessante verificar que, por exemplo, ao longo do século XX, essa tradição literária vai tendo emergências, não é, na antropologia. Primeiro, talvez seja interessante recordar que o próprio Malinowski, o Malinowski escreve Os Argonautas do Pacífico Ocidental e, aliás, ele torna-se antropólogo depois de ler, ao que parece, um episódio de convalescença. Num episódio de convalescença terá lido o Golden Bough do Fraser e ficou apaixonado pela antropologia ou pela possibilidade de se tornar antropólogo. E é justamente por isso que ele se torna antropólogo, curiosamente. Justamente porque leu o livro do pronto. E é nesse ano de 1922. 1922 é um ano aqui muito importante. É muito importante para a história da antropologia e é muito importante para o modernismo. Uma das coisas que acontece para lá das inúmeras coisas que acontecem importantíssimas no século XX e nesse ano de 1900, em T.S. Eliot, em que é publicado o Ulisses do Joyce, em que é publicada a versão inglesa do Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein. Para a antropologia, como nós sabemos, há dois textos que são importantes para o desenvolvimento da antropologia modernista, um dos quais, aliás, destaca-se francamente, não é? Há dois textos que são fundamentais para a história do desenvolvimento da antropologia social britânica e da antropologia tout court, não é? Um dos quais é Os Argonautas do Pacífico Ocidental, não é? Que é publicado também em 1922, e em 1922 é publicado também o The Andaman Islanders, qualquer um dos textos reclama uma visão da antropologia, uma leitura do que é ou do que pode ser a antropologia, que é diametralmente oposta aos evolucionistas e em particular ao Fraser. Mas é curioso que quando nós lemos os Argonautas, não é? Os Argonautas do Pacífico Ocidental, o prefácio dos Argonautas é feito pelo Fraser. É curioso. Okay? O prefácio ao livro do Malinowski é feito pelo Fraser. Pronto, e portanto a relação com o Fraser vai ser sempre uma relação fortemente ambígua. A minha ideia hoje é que, de alguma maneira, a antropologia social britânica invejou sempre o Fraser, ou seja, invejou o talento literário do Fraser. Okay? Ou seja, porque nem todos os grandes antropólogos do século XX tinham o talento literário do Fraser, certamente. Okay? Pronto, e é curioso que o próprio Malinowski, não é? O Malinowski é uma figura decisiva aqui, porque o Malinowski é um homem que emblematiza uma concepção da antropologia que explicitamente, ou reivindica explicitamente uma posição científica, a ideia de criar uma espécie de epistemologia, uma metodologia científica para a antropologia. Mas se nós lermos, por exemplo, os diários de terreno do Malinowski, um livro publicado já postumamente sob o título de A Diary in the Strict Sense of the Term, nós vamos verificar, por exemplo, que o Malinowski é alguém que de alguma maneira tinha tão presente que, por exemplo, uma das coisas que ele pretendia ser, ao que parece, era o Joseph Conrad da antropologia. Não é? Ele tinha uma enorme paixão pelo Joseph Conrad, como vocês, de recorte empirista, com uma epistemologia muito próxima em certos aspectos das ciências naturais, etc. Não é? Curiosamente, o Malinowski era alguém que tinha uma paixão literária absolutamente inquestionável, e quando nós lemos os diários do Malinowski, os diários de terreno, que foram motivo, aliás, de grande escândalo quando são publicados, não é? Postumamente,
nós verificamos que essa tradição literária é um aspecto absolutamente crucial para a antropologia moderna. De alguma maneira ela foi escamoteada ou foi colocada na sombra, mas ela está de facto lá, ok? Aliás, ela está, se atentarmos bem, se olharmos com cuidado, se lermos com atenção os Argonautas do Pacífico Ocidental, percebemos que aquilo está cheio de procedimentos literários. Um livro é fascinante, uma das razões porque é fascinante é porque, de facto, estamos perante um grande escritor, não é? E, portanto, o Malinowski queria ser o Conrad da antropologia, o Joseph Conrad, imitando de alguma maneira o próprio destino literário do Joseph Conrad, que era um escritor de origem polaca, não é? E que por volta dos 30 e poucos anos, depois de uma viagem, depois de uma vida de embarcadiço, portanto tinha trabalhado portanto, portanto, tinha se dedicado a trabalhar portanto, como marinheiro, não é? Tinha viajado abundantemente. Uma das coisas que ele faz uma das coisas que ele faz é querer ser escritor por volta dos 30 e poucos anos e inclusive coloca-se perante este dilema: será que vou escrever em francês, línguas que ele dominava, não é? Ou julgava que dominava de alguma forma? Será que vou escrever em francês ou vou escrever em inglês? Porque é evidente, como diz aliás o próprio Jorge Luís Borges, o grande escritor argentino, ele não poderia escrever nunca em polaco porque era muito ambicioso, era um escritor muito ambicioso, não é? E portanto, começa a escrever em inglês e escreve alguns dos grandes clássicos da literatura modernista do século XX, são escritos pelo Conrad, não é? Em inglês, um dos quais é, por exemplo, esse texto absolutamente notável que é o Heart of Darkness, não é? O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro que vos aconselho vivamente a ler. Diz que, aliás, o próprio Malinowski assume isso. Uma das coisas que nos diários escreve que quando se aborrece, quando está profundamente, digamos que, incomodado portanto, com a vida trobriandesa, uma das coisas que ele faz é refugiar-se na sua tenda em Omaracana, fechar-se na sua tenda a ler romances do Joseph Conrad. E, portanto, a influência literária é muito poderosa em Malinowski. Portanto, Malinowski, aliás, mais uma vez, eu acho que uma das razões, não é a única razão. No caso do Fraser, isso é muito patente, evidentemente, por outras razões. No caso do Malinowski, a grande razão porque continuamos a ler os Argonautas, ou talvez há outras razões, certamente, se calhar até há mais razões para lermos os Argonautas do que para lermos portanto, o Ramo Dourado do Fraser, mas seja como for, uma das razões fundamentais por que o texto sobreviveu, eu não tenho dúvidas nenhumas que tem a ver com o facto de se tratar de um grande escritor. Portanto, nós lemos os Argonautas como lemos um romance, não é? Pronto. E esta tradição literária vai ter no caso da antropologia social britânica, ela vai ser muitas vezes escondida, não é? Essa preocupação literária vai ser muitas vezes escondida, no caso da tradição, no caso da antropologia social britânica, não é? Mas, por exemplo, ela é patente, ela é muito patente, a meu ver, de uma forma muito óbvia até, e muito assumida, no caso, por exemplo, dos franceses, na tradição antropológica francesa, não é? Essa relação com a antropologia é muito com a literatura por parte da antropologia ou etnologia francesa, não é? É de facto um aspecto absolutamente crucial. Não nos podemos esquecer, por exemplo, da importância e acho que essa é claramente uma das páginas mais decisivas da antropologia do século XX, a importância que uma figura como Michel Leiris, Michel Leiris é um escritor francês, um poeta inicialmente ligado ao surrealismo, é um poeta francês que faz uma viagem antropológica, etnológica, absolutamente fascinante, a famosa, nos anos 30 do século XX, a viagem Dakar-Djibouti,
e é a partir dessa viagem, a partir do que com o Griot em particular, e a partir dos materiais coligidos nessa viagem, é que surge o Museu do Homem em França, não é? Hoje já lá está sob outra forma, não é? Que é o Quai Branly, o famoso Quai Branly, quando vocês vão a Paris, é um museu antropológico por excelência. Mas as coleções do Museu do Homem pronto, o início do Museu do Homem está nessa viagem, uma parte importante do Museu do Homem está nessa viagem que é feita, não é, entre Dakar e Djibouti, que atravessa a África, não é, e em que se recolhem objetos, em que se recolhem, se fazem recolhas etnográficas importantes e etnológicas importantes, e que depois vão ter uma importância crucial, no desenvolvimento da antropologia francesa. O Leiris vai se tornar mais tarde, pronto, portanto, vai ficar à frente do Museu do Homem, e é uma das grandes, o Michel Leiris é não só um dos grandes antropólogos do século XX, sem dúvida nenhuma, até por causa justamente dos diários, os diários do Leiris, que são uma das peças importantíssimas para a história da antropologia do século XX, da etnologia francesa e da antropologia em sentido estrito, os diários, portanto, aquilo que Afrique Fantôme, l'Afrique Fantôme, chama-se assim, que é um texto absolutamente impressionante. Esse texto não vai ser um texto apenas importante para a antropologia, não é? Para a etnologia e para a antropologia. Vai ser um texto, é um texto literário, uma peça literária absolutamente deslumbrante da literatura do século XX. O Leiris é um exemplo destacadíssimo disso, não é? É de facto um dos grandes escritores do século XX. Mas depois temos um exemplo, talvez o exemplo mais famoso da antropologia francesa, ou da antropologia, da famosa etnologia, o exemplo mais decisivo para se compreender isto, talvez seja o próprio Lévi-Strauss, não é? O Claude Lévi-Strauss é não só um antropólogo absolutamente magnífico, que nos vai trazer coisas muito importantes para o desenvolvimento da própria antropologia em sentido estrito, como é uma das figuras mais influentes do pensamento do século XX e, curiosamente, um dos grandes escritores do século XX. Basta pensar, por exemplo, num texto que vocês penso que lerão ou deveriam lê-lo ao longo da vossa licenciatura, que é o Triste Tropique, não é? Os Tristes Trópicos. Esse texto é um texto que, aliás, esteve perto de ganhar o prémio mais importante da literatura francesa, não é? Que é atribuído normalmente a romancistas, o Goncourt, não é? E não ganhou esse prémio porque digamos que as pessoas que estavam da atribuição tiveram a dificuldade como se tratasse de um texto de ficção ou um texto simplesmente portanto, dentro da tradição literária, não é? Portanto, e essa é uma das razões porque esse prémio não foi atribuído. Mas uma das grandes forças do Lévi-Strauss é claramente o facto de se tratar de um grande escritor. Portanto, por exemplo, as obras completas do Lévi-Strauss não serão completas, mas uma seleção dessas obras é um dos últimos trabalhos que o próprio Lévi-Strauss fez. Estão na La Pleiade. La Pleiade é uma coleção muito importante de literatura universal, mas com grande ênfase na literatura francesa, que existe em França. Qualquer livraria, se procurar os volumes da La Pleiade. E há um volume, penso que não sei se é o único, penso que é o único escritor da antropologia que está presente, o único autor da antropologia. Há um volume das obras escolhidas do Lévi-Strauss na La Pleiade, portanto, o que é de alguma maneira, digamos que ganha uma espécie de quase de eternidade, não é? Uma espécie de eternidade. Portanto, é um texto absolutamente clássico. Os textos do Lévi-Strauss, muitos dos textos do Lévi-Strauss, entre os quais os Tristes Trópicos, mas não só, La Pensée Sauvage, por exemplo, é também um texto importantíssimo nesse aspecto. As Mythologiques, que não estão incluídas no volume da La Pleiade, mas seja como for, o trabalho do Lévi-Strauss, uma das razões porque o trabalho do Lévi-Strauss sobrevive claramente é a sua, de facto, dimensão literária. Trata-se de um grande escritor, uma das grandes figuras da literatura do século XX. Pronto. Agora, é evidente, como o Diogo fez aqui uma referência que é decisiva, é nos anos 80,
justamente com a importância que o pós-modernismo vai assumir na antropologia, que digamos que há uma espécie de revisitação da história da antropologia e muitos portanto, desta dimensão literária da, da, da escrita antropológica passa a ser sublinhada por autores como, por exemplo, o James Clifford, que tem ensaios magníficos sobre o Michel Henry, sobre o Malinowski, sobre o Lévi-Strauss, etc. Portanto, e ele olha para estes autores como grandes escritores, como grandes, portanto, grandes homens de letras até, ok? Portanto, grandes figuras da tradição literária. Pronto, e portanto, essa dimensão é capturada pelo pós-modernismo e de alguma maneira eu acho que em grande medida esse aspecto passou a ser vincado por muita gente. Portanto, essa ideia de que a antropologia está em grande medida do lado da literatura, não é? A ideia de que a antropologia é uma criação literária e que a antropologia é, no fundo, os escritores que vêm da antropologia são autores, o próprio Clifford Geertz, que citou há bocado, fala disso também, e são autores são autores de ficções. E é importante salvaguardar essa ideia de ficção, não como qualquer coisa que é mentira, não é? A ideia de que a ficção como qualquer coisa que é uma história falsa sobre há uma espécie de dimensão quase mistificatória associada à ficção, não é? Mas a verdade é que a ficção não é nada disso, ok? Portanto, a ideia de olhar para os textos antropológicos como parte de um cânone da ficção é absolutamente crucial, porque a ficção, quando falamos da ficção, estamos a falar de qualquer coisa que não é falso nem é verdadeiro, não é? Quando olhamos, por exemplo, há pouco falou do Flaubert, quando falamos da Madame Bovary, não é? Do Flaubert, sabemos que o Madame Bovary do Flaubert não é mentira, não é? Também não é verdade, mas não é mentira, não é? Essa é a razão porque lemos a Madame Bovary, não é? Sabemos que se trata de uma história que nos diz respeito, não é? De uma maneira particularmente profunda, não é? Quando lemos a La Recherche do Temps Perdu, por exemplo, que é uma das grandes, do Proust, que é uma das grandes influências do Lévi-Strauss. Acho que é talvez o autor mais, para mim, creio que é mesmo, talvez a grande influência do Lévi-Strauss é a influência do Proust. Aliás, essa influência ainda está muito por estudar, essa relação entre o Proust e o Lévi-Strauss. Mas eu acho que o Proust é claramente uma das grandes influências do Lévi-Strauss. E quando nós lemos a La Recherche do Temps Perdu, não é? Quando lemos Em Busca de Tempo Perdido do Proust, sabemos que aquilo não é mentira, não é? Não é verdade. Aquelas pessoas não existiram, pelo menos as personagens do Proust são personagens de facto nesse sentido, não é? São criações, não é? Do Proust em sentido estrito, mas ao mesmo tempo são muito mais do que isso, não é? A sobrevivência de um texto literário está no facto deles nos dizer coisas acerca de nós, não é? Mais do que isso, um texto que nos diz coisas acerca daquilo que nós somos como seres humanos, enquanto seres humanos, quando entramos por esse lado, estamos claramente a sublinhar uma das definições do que é um texto clássico, ok? Eu recordo-me que justamente uma vez encontrei uma definição do que era um texto clássico, que aparentemente parece uma afirmação um pouco absurda, mas não é absurda, porque de facto, se pensarmos bem, é uma afirmação muito séria, em que nos é dito que basicamente que um texto clássico é um texto que nós não precisamos de o ler. Não precisamos de o ler porque ele lê-nos a nós. Ok? Esse texto lê-nos a nós. Ok? Portanto, esse texto lê-nos a nós. Portanto, nós não precisamos de o ler de alguma forma. Pronto, e portanto, o Lévi-Strauss, o Malinowski, o Fraser, são três figuras absolutamente emblemáticas do que é essa tradição, esse rio literário que corre nas páginas da antropologia. E eu acho que isso permanece, portanto, permanece como um traço absolutamente decisivo. O Diogo falou do Montaigne. O Montaigne é o criador do ensaio enquanto género literário, não é? Os ensaios do Montaigne são um texto antropológico.
texto dos canibais é um texto antropológico, claramente, um texto com preocupações antropológicas absolutamente evidentes, não é? Aliás, é um dos relativistas, no sentido modernista do termo, que escreve no Renascimento, não é? Portanto, é uma coisa absolutamente espantosa. E é também uma das grandes influências do Lévi-Strauss. Portanto, eu acho que esta relação dá pano para mangas, não é? E, portanto, é muito poderosa, não é? Não pode ser negligenciada, não pode ser de todo negligenciada. E, portanto, justifica-se plenamente que vocês estudem essa relação e que tenham uma noção clara de que a antropologia não é apenas uma ciência e, portanto, não tem preocupações exclusivamente científicas, mas tem preocupações que são de outra natureza, que são preocupações literárias, não é? E existenciais muito marcantes, não é? E estilísticas e formais muito sublinhadas. E, portanto, eu acho que esse é o território, portanto, esse é o contexto. Para também terminarmos nestes últimos 7 minutos, eu gostava de perguntar ao professor se podia focar um bocadinho na antropologia portuguesa. Quando eu penso na relação entre antropologia e literatura, no caso português, antropólogos como o Rui Duarte de Carvalho vêm-nos à memória, ou mesmo o Filipe Verde, mas também há Sim, vários escritores que tomam essa ideia antropológica, não é? Camilo Peçanha, quando olha, por exemplo, para a China, parece-me que está a ter um pensamento antropológico. Mesmo agora sim. fez o aniversário da morte da Natália Correia, e também há nela alguns textos que são claramente antropológicos. E se o professor nos pudesse encerrar com este apanhado da antropologia, desta ligação e interseção no caso português. Sim. Pronto, eu acho que talvez seja interessante chamar-vos a atenção justamente para o caso do Rui Duarte Carvalho, até por uma razão que é importante no nosso caso aqui do antigo Departamento de Antropologia, hoje não existe o Departamento de Antropologia, o malogrado Departamento de Antropologia aqui da Universidade de Coimbra. O Rui Duarte Carvalho foi professor no Departamento de Antropologia aqui em Coimbra. Não sei se vocês sabem. Não sabiam, pois não? Não Pronto. sabíamos. Não sabíamos. O Rui Duarte Carvalho, durante um período relativamente curto, foi professor aqui. Portanto, foi meu colega e pronto, eu privei com ele durante esse tempo, esse período, e pronto, e ficámos amigos, mas o Rui Duarte Carvalho é de facto um escritor absolutamente notável, não é? Aliás, ele é um poeta e um escritor absolutamente notável. E curiosamente, não foi apenas um escritor, mas foi também um cineasta, por exemplo, uma figura muito importante para o cinema africano, para o cinema angolano, para a história do cinema de Angola no século XX, o cinema africano, o cinema feito por autores ligados fortemente à África. Aliás, o Rui não nasceu em África, nasceu em Santarém, mas depois foi viver para a África em criança, em jovem, bastante jovem, penso eu. E pronto, e depois acho que se naturalizou angolano e viveu lá parte considerável da vida dele. Um, e, e depois acabou por morrer na Namíbia, na Namíbia. E aliás, pronto, depois acho que os restos mortais dele ficaram na Namíbia, no deserto. Pronto. E tem esse livro absolutamente extraordinário. Vou lá visitar pastores, que é sobre os pastores, os mucubais, não é? Os pastores do deserto, do deserto do Namibe, não é? E esse livro é um livro um livro, literariamente, é um livro absolutamente notável, não é? Não é o único livro em que ele revela justamente esse cruzamento permanente entre a antropologia e a literatura, mas esse livro é absolutamente notável e é um livro que vos convido a ler vivamente. Pronto, e podemos eventualmente fazer o contrário, aí está alguém que é uma pessoa que que está ligada profundamente, até por razões académicas e pessoais, etc., ao mundo da antropologia, e que é um grande escritor. Mas, de facto, como o Diogo disse, há escritores que, não sendo antropólogos portugueses, de língua portuguesa, que têm uma sensibilidade antropológica muito significativa. Sim, o Peçanha é um caso interessantíssimo para percebermos muitas coisas. O Venceslau de Moraes, acho que escreveu viveu no Japão, não é? Que escreveu páginas absolutamente memoráveis sobre o Japão. É um escritor também muito importante.
portanto, e tem essa dimensão etnográfica, não é? Tem essa dimensão etnográfica muito patente. Mas podemos até ir mais para trás. Podemos, por exemplo, pensar, olhar para a peregrinação do Fernão Mendes Pinto como um texto antropologicamente muito significativo. Eu acho muito estranho, por exemplo, que nunca nenhum antropólogo se tenha debruçado de uma maneira muito atenta, ou tenha, até onde eu sei, não é? Que se tenha debruçado de uma maneira particularmente imersiva sobre o texto A Peregrinação do Mendes Pinto, porque é um texto absolutamente crucial para perceber uma série de coisas, até para percebermos a relação entre o Ocidente e o Oriente, não é? E para percebermos o que foi o que foi a relação dos portugueses e dos europeus com os povos orientais em particular. E, portanto, é um texto crucial, é um texto absolutamente crucial. O Fernão Mendes Pinto é uma das primeiras pessoas a chegar, um dos primeiros ocidentais a entrar no Japão, não é? Historicamente é uma figura absolutamente decisiva e a peregrinação é um texto que nos ensina muitas coisas sobre essa relação entre nós e os outros, não é? E é um texto absolutamente crucial. Uh, Pronto, eu acho que a Natália Correia não sei, não me detive o suficiente para poder dizer alguma coisa que valha a pena, pronto, mas o Filipe Verde alguém claramente em que essa dimensão literária está muito presente, basta pensar no Homem Livre, que é um texto absolutamente magnífico também, em que essa dimensão literária está patente. Portanto, eu acho que isso de alguma maneira permanece, não é? Permanece como um espaço absolutamente crucial de, 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 de reflexão, de produção de texto e de alguma maneira, ainda que eu tenha, pronto, é evidente que de alguma maneira hoje em dia é patente que os antropólogos escrevem artigos científicos ou escrevem artigos nas revistas académicas, é que de uma forma coagem significativamente o tipo de escrita, filtram de uma maneira muito. É uma escrita muito burocrática, ok? Portanto, eu acho que as revistas científicas no domínio da antropologia que não tinham esse registro burocrático tornaram-se elas próprias portanto, tornaram-se elas próprias emblemáticas desse registro, talvez demasiadamente burocrático, para uma antropologia mais literária que convive mais com essas formas muito burocráticas, não é? E que precisa de espaço e precisa de respiração, não é? Para experimentar.